Tudo bom? Bom demais, graças a Deus. Renato. Estamos aqui com mais um podcast, é esse aí, o Todo Tempo, que vem para você todos os sábados às 7 horas. E estamos aí firme e forte mais uma vez para falar daquilo que interessa, bem na verdade. Porque todo o resto parece muito menos depois que você realmente encontra o cara. E hoje nós vamos falar de coisas muito valiosas, assim como sempre, né? Porque a gente vai falar daquele que realmente conversa com a gente nos momentos mais difíceis, nos momentos bons, nos momentos, todos eles, todo o tempo. Aquele que às vezes parece que está em silêncio, às vezes parece que não está te olhando, que não está te vendo. E quando na verdade todo o tempo ele está com a gente. Mas a gente às vezes passa por momentos que a gente questiona, duvida. E eu tenho aprendido bastante que realmente você tem que entender, ter um entendimento mais adequado para realmente se aproximar de Deus de maneira também adequada. Há muitas coisas misteriosas aqui dentro que agora nem mais são tão mistérios, pois o principal mistério de Deus, como disse Paulo, era o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, e ele já nos foi revelado. Então já não é mais um mistério, mas é revelado. E ele é a pedra angular, a pedra que divide o antes e depois de todas as coisas. E quando a gente realmente olha para ele da maneira que devemos olhar, é onde tudo muda. É onde ele te escuta, é onde ele te vê, é onde as coisas que você necessita, todas elas passam a ser coordenadas e guiadas de uma maneira especial. Essa maneira, como você falou, da maneira que devemos olhar, é uma maneira despida, né? É uma maneira onde você consegue tirar as suas máscaras, as suas competências diárias, os nomes que você tem durante o seu dia, né? Os seus cargos, as suas funções. Né? E você consegue estar ali perante ao Altíssimo, ao Criador, né? Perante essa força maior, inominável. Não tem nome. Não tem forma, não tem tempo. É uma dimensão fora da nossa dimensão. E por isso tão impossível da gente conseguir nominar, explicar, compreender muitas vezes. Mas dentro do que é possível, dentro do que do que nos foi revelado, né? Do que nos foi revelado e nas nossas competências também de conseguir observar essas coisas, são os nossos meios de sentido que vão fazer uso desse caminho, né? É a nossa mente tentando pensar, nosso coração sentindo, nossos olhos puros, podendo enxergar a bondade de Deus, porque Deus é o tempo inteiro bom. Ele é bom. Todo o tempo. E o nosso corpo, nossas palavras, tudo que nós podemos fazer é um reflexo do que a gente consegue ter ao encontrá-lo, né? E quanto mais tempo a gente passa com ele, melhor são as sementes e tudo mais que a gente consegue passar pelo caminho, distribuindo. Hoje estava aqui falando com o Carlos antes da gravação. Hoje nós vamos ler muitas coisas para vocês. Hoje nós vamos usar bastante desse livro e espero que você, no final de toda a leitura,
possa absorver aquilo que é de mais importante. Mas realmente, não vai embora, fica aí até o final, porque hoje alguma coisa, o Espírito mesmo, pede para eu te dizer que vai ser especial. Especial no sentido de tudo pode mudar na vida de uma pessoa que realmente compreende as verdades do que a gente vai falar hoje aqui. Então, fica até o final, não vai embora, que tem tesouros para serem descortinados para alguns, ou renovados para outros, ou apenas degustação para outros, né? E de todo modo você está aqui com a gente e fará parte desse nosso encontro diferente e especial. Muito prazer, o Edson está aí também, junto com a gente, e vamos começar. Nós vamos começar lendo um trechinho de um salmo que é revelador para a gente. Vamos lá no Salmo 34, deixei marcado aqui, no versículo... Já tem. Vamos ler esse versículo aqui. Olha o que está escrito nesse versículo 15. Versículo 15, na minha versão, Carlos, diz assim: os olhos do Senhor contemplam os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Como está na tua? Eu tô com a sua versão hoje. É igual? Os olhos do Senhor contemplam os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Esse salmo pode parecer, esse versículo, né? Pode parecer para alguns até assim difícil, ou somente algo dito em palavras. Esse salmo quem escreveu ele foi Davi. E ele está dizendo aqui palavras com propriedade daquele que realmente entende que Deus o vê e que Deus o escuta e que por suas dificuldades é atendido. Será que você tem sido atendido por tudo que você tem pedido? Será que Deus tem falado com você? Mas o início da frase, o próprio Deus diz a ele: os olhos do Senhor contemplam os justos. Você é um justo? Como saber quem são os justos? Vamos um pouco aprofundar no que é isso. Porque esse caminho, né? Os únicos que são contemplados pelo Senhor aqui e que os seus ouvidos estão abertos e atentos para ouvir são dos justos. Somente os justos. Será que você entendeu bem o que é um justo? Será que você se coloca nessa posição de uma maneira correta, vamos dizer assim? No versículo 17 ele diz, mais uma vez, suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Mas de novo ele volta e ele faz ligação aos justos. Aos justos, somente aos justos. Para entender esses justos aqui, a gente vai ter que dar uma volta num cenário aí grande. E é por isso que nós vamos ler agora um texto maior, Carlos. Vamos lá para Hebreus, cara. Eu deixei marcado aqui também. Hebreus 9. Esse texto aqui vai tratar de coisas que nem todo mundo conhece, né? Mas às vezes já ouviu falar. E a intenção aqui não vai ser a gente entrar num estudo sobre isso, mas vai ser trazer a você um pouco de uma luz a esse tipo de justo, a qual Davi fala lá atrás. Aqui estamos depois de Cristo. O autor de Hebreus escreveu no Novo Testamento esse texto, que se referia a coisas muito antes de Cristo, mas que tudo fala do próprio Cristo.
Então a gente vai entender que quem de verdade é o justo perfeito é Ele. Mas aí toda a ação dele, tudo que ele faz, traz a você a perfeição de ser um justo. Mas você precisa compreender como isso é feito. E esse pedacinho desse capítulo 9 de Hebreus vai conectar vocês a esse conhecimento. Quer falar alguma coisa, Carlos? Não pode Vambora. continuar. Você quer que eu leia? Quer ler um pedaço? Aí eu leio outro. Pode ser, ué. Hebreus 9, né? É. Os ritos mosaicos eram imperfeitos. Então, Hebreus 9. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para a adoração e também um tabernáculo terreno, pois foi levantada uma tenda em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas, atrás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionava o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também todas revestidas de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. O propiciatório, contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. Ora, logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes enfrentavam regularmente na parte inicial do tabernáculo a fim de realização dos atos sagrados de culto. Só reparando aqui, ó, os sacerdotes eles entravam lá regularmente nesse lugar, na parte inicial do tabernáculo, que era ali onde estava a mesa, os pães da proposição, onde estava o candelabro e tudo mais. Porque a segunda parte é onde estava o Santo dos Santos, que é onde estava a arca. Ali era o lugar mais santo do santo, que é onde Deus habitava naquela época. Sim. Isso, nos tempos de Moisés, foi o primeiro tabernáculo, o primeiro santuário existido, o primeiro templo existido. Não eram templos de pedras, eram templos como cabanas, mas a Arca da Aliança foi construída nesse lugar. E desde lá até os tempos perto ali da época de Cristo, isso estava ali do jeitinho que foi construído desde aquela época. Pode seguir, Carlos. Estava aqui no entanto. No entanto, na segunda parte da tenda dos santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuassem erguidos o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Olha para você ver. Faz uma pausazinha. Sim. Aqui, a gente está tratando de coisas que são da aliança passada. Isso de coisas que Deus tinha tratado com Moisés e feito uma aliança com regras, com leis, com a simulação de um tabernáculo, que ele viu o tabernáculo celestial e fez ele na terra. E aqui, esse escritor está falando sobre todas essas coisas que são terrenas. Inclusive, no início, no 1 aqui, ele fala: ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno. E ele aqui, no finalzinho, que é onde o Carlos ele parou, ele fala: o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Veja bem, Deus ele pega
todas essas coisas que existiam no templo, nesses lugares, e o que era feito nesses lugares, para fazer com que a gente entendesse como é a história dentro de um universo que não é só físico, que é também espiritual, e dentro de como Deus está preparando a nossa jornada. E o que ele vai fazer com nós, humanos, dentro desse tipo de revelação aqui. Nessa revelação que ele dá dos tabernáculos, as coisas têm significados. Por exemplo, o lugar mais santo só podia entrar lá, que era o Santo dos Santos, o sumo sacerdote, como bem está escrito aqui. E esse sumo sacerdote era eleito por próprio Deus, ele era um ungido. E ele entrava lá para fazer as honras daquele povo que ele estava cuidando. Então, se as pessoas tinham necessidades e queriam alguma coisa, esse sumo sacerdote entrava ali, como sendo alguém que fosse interceder pelo povo. O povo não podia conversar, ir ao lugar mais santo. Só esse cara tinha acesso. Agora, no finalzinho, ele fala: o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Ele está fazendo uma alusão aqui, porque ele, naquela época lá, o sumo sacerdote no templo, ele podia fazer isso, ele ia lá uma vez por ano, porque a gente sabe do sacrifício, que somente o sangue pode pagar por um pecado, e um sangue puro, não somente um sangue. Eu não posso morrer pelo Carlos, porque o meu sangue não é puro, meu sangue é impuro, mas um sangue puro pode pagar por um impuro. Então, se naquela época eles levavam carneiros e cabras e bodes para aspergir o sangue deles, para serem lavados e remidos daqueles pecados, daquela família, quer dizer, serem limpos, eles tinham que levar esses cordeirinhos para esse sacerdote, para ele examinar e ver se ele era puro, sem nenhuma mácula e tudo. Ele só era aceito se fosse perfeito. Só que ele está falando aqui que esse lugar anterior, que era a primeira aliança, que era um lugar feito pelos homens e um ritual feito, era para ser como você falou uma hora ali comigo. Você falou, Deus precisava criar uma maneira que a gente visse as coisas, para que a gente entendesse como exemplo do que ele faria. Coisas físicas aos nossos olhos, porque senão a gente não conseguiria entender, muito menos crer. Bom, ele está dizendo que o caminho não tinha sido manifestado lá naquela época, porque Deus ainda tinha mostrado somente como exemplos. Eles não ainda sabiam que Cristo seria essa pessoa naquela época. Certo? Vamos continuar. 9. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Olha, ele está falando aqui que as coisas antigas serviam como exemplo, que elas não purificavam a gente como antes. Eles lá atrás, eles não tinham o que a gente tem agora. Sim. E a gente vai chegar lá. Se você não está entendendo muito, daqui a pouco eu espero que você entenda mais. Mas naquela época eles só tinham um cordeirinho. Eles poderiam levar os bois e cordeiros para ser sacrificados, mas aquilo era só como ele escreveu. Aquilo eram comidas e bebidas e cerimônias de purificação. Naquela época era como um tipo, embora Deus já deixasse com que eles participassem daquilo de maneira efetiva, mas só para aquele povo também. Não era para o mundo inteiro, era só para eles. Mas isso está escrito para que a gente também saiba hoje. Como que a gente sabe isso hoje? Porque eles escreveram, eles viveram isso, registraram e deixaram para a gente entender, para que quando Cristo viesse a gente fizesse todas as ligações, né? Sim.
não tem como entender o Antigo Testamento sem utilizar Cristo como a chave. Ficaria uma peça faltando, né? Você ia ficar com uma incógnita sempre assim. Você não consegue entender. Cara, não tem como entender. Eles viviam lá sem esse entendimento que a gente tem agora. E lembrando que a gente está vindo aqui para você entender quem são os justos. Os justos lá do Salmo que a gente viu. Aqueles que Deus ouve. Eu vou seguir aqui. Quando Cristo chegou, olha só, como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, meu irmão, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Meu irmão, aqui o cara tá falando daquilo que tá no céu. Aqui ele tá falando de outra. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar mais santo. Para quê? Para pedir por nós as coisas. Naquela época lá atrás, o sumo sacerdote pedia por aquele povo. Hoje, ele está dizendo, chegou o sumo sacerdote, aquele que você conhece e que mudou a nossa vida, o próprio Cristo. Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, que era lugar santo, não construído por mãos humanas, que o próprio Deus fez. Não é de coisas físicas, mas celestiais. E isto não pertence a essa criação. Esse tabernáculo está lá. E é real. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos. O sumo sacerdote entrava naquela época com o sangue daqueles bichos para aspergir na arca da aliança que estava ali dentro, para dar a Deus o pagamento do pecado daquelas pessoas lá. Porque o sangue para o judeu, você sabia que ele vale dinheiro? O sangue dos judeus e o dinheiro, para eles, tem uma analogia igual. Para você ver, na cultura deles, o sangue tem valor em moeda. Quando o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos daquela época, ele entrava para fazer um pagamento daquelas pessoas, com aquele sangue daqueles bichos. Mas, aqui está escrito, não por intermédio de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue, ele adentrou no Santos dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Essa é a mensagem. Portanto, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificava, naquela época, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, mediante o Espírito Eterno, se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha só, ele está dizendo que antigamente aqueles lá, eles eram purificados exteriormente. Mas esse sangue agora, que Cristo entra no Santos dos Santos, no céu, com o próprio sangue puro, sangue real, de realeza, de rei, e dá, esse sangue te purifica de dentro para fora. Exatamente por esse motivo, continua aqui, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. A primeira aliança é quando eles existiam nesse templo, que faziam tudo com bichos e não sei o que. A nova aliança é a partir daquele dia que a gente conhece, que é o dia que ele foi levantado naquele madeiro. Naquele dia se deu a nova aliança.
No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entregar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Quem disse que libertaria o povo através de um sacrifício era ele mesmo lá atrás, a Moisés e a todo o povo. Aqui está dizendo que isso só pode ser real depois que isso acontecesse, que o testador, que foi aquele que fez essas leis lá atrás, quando ele mesmo morresse. Olha que coisa incrível revelada aqui, meu. Ele veio avisando e falando o tempo inteiro, né? Depois que a gente pega a palavra aqui e começa a ler, você Tudo vê se que encaixa. ele vem anunciando isso. A cada Em toda a momento história ele aqui vem, atrás, né? E no Novo Testamento também, que ele vem avisando para os judeus. E para quem estava ouvindo ali. Né? Antes dele morrer, né? Que você tá falando, né? Ele veio avisando quem ele era, o que ele estava fazendo. Quando ele Pra que encontrou que ele com Nicodemos, que ele fala, assim como a serpente foi levantada, eis que o Filho do Homem também terá que ser levantado. Quando ele exorta Pedro, né, e chama atenção, né, que ele tinha que seguir o caminho dele. Sim, Pedro fala, não, Senhor, não vou deixar. E aí ele fala, afasta de mim, eu tenho que fazer o caminho do meu Pai. Porque ali ele estava falando contra o caminho que ele veio fazer. Quer dizer, não entendendo, né? Não entendeu. Ainda na velha aliança. E olha como é digno de ser jurídico isso. Porque ele está tratando de termos jurídicos aqui. Quando ele fala que o testador, quando ele fala esse pedaço aqui, ó, porquanto um testamento só tem validade legal, olha só, ele está tratando de termos jurídicos, após a confirmação da morte do testador. Isso. Confirmação da morte, quer dizer, ele morreu, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. E ele está ali falando na linguagem dessa tribo de judeus, né? Do jeito que ele está falando na língua deles. Do jeito que eles entendiam a validade da lei de Deus, né? Isso. E olha pra você ver, não poderia entrar em pleno vigor, quer dizer que está em pleno vigor desde que aconteceu aquele dia. Amém. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos, olha só, na primeira aliança também teve o sacrifício, e também água, lã vermelha e ramos de esopo, e aspergiu sobre o livro, e toda a população declarando, este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. Ele está aqui ensinando para a gente como é que eles faziam, como é que foi naquela época com Moisés, o que Moisés fez para que a primeira aliança entrasse em vigor. De fato, conforme a lei, ele cita muitas coisas que tá ligadas à lei, para a gente entender de maneira jurídica. Quase todas essas coisas são purificadas com sangue. É uma lei. As coisas precisam ser purificadas com sangue. Sangue de Cristo. É que esse sangue é o verdadeiro sangue, né? Vou continuar aqui para vocês. De fato, conforme a lei, olha lá, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Você vê, absolvição, né, que é a libertação. E você vê que aqui ele realmente trata com esses termos, porque é nesse lugar que nós estávamos. Lembra quando ele fala com Nicodemos? Que Nicodemos fala assim para ele, mas isso tudo então é por conta do pecado, né? E aí Cristo fala para ele assim, pois todos aqueles que o Filho do Homem crerem serão salvos, mas aqueles que não crerem já estão condenados.
Isso é uma passagem que me marcou uma época que eu não entendia muito bem desses termos. Como assim, já estão condenados? Eu pensava, cara, então são pessoas que já estão todas condenadas e precisam de Uma libertação. absolvição. Precisa de que você seja... E isso tem a ver com o que a gente é, com as nossas misérias, com os nossos pecados, com quem nós, as impurezas que estão em nós. Ele, o sangue, aqui a lei mesmo está dizendo, é a única coisa que pode trazer a absolvição. E eu continuo. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu, olha você vê, as representações das coisas que estão no céu. O que era? O tabernáculo que Moisés fez aqui na terra. Isso era a representação das coisas que estão no céu. Mas o verdadeiro é o que está lá. E o que está aqui, o que veio para cá, elas também deviam ser purificadas com o sangue. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Mediante aqueles sacrifícios. Mas os próprios elementos celestiais... mas os elementos celestiais também teriam que ser purificados, como todos aqueles utensílios lá. Só que desta vez, ele dizendo aqui, que agora purificados por um sangue muito superior a este que era feito antes. Porque esse mesmo lugar e essas mesmas coisas foram, porque foi exatamente naquele dia que ele foi levantado na cruz. Naqueles dias que se sucederam após a morte dele, foi que todas essas coisas aconteceram. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Quer dizer, ele está falando que o que tinha aqui era uma simples ilustração, que a gente pudesse enxergar, ver do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, repetidas vezes, como procede o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando o sangue dos cordeirinhos. Lá naquela época, eles tinham que ir todos os anos, na Páscoa. Na Páscoa eles tinham que ir e ter esse mesmo ritual todos os anos. Quer dizer, tinha validade o sacrifício. Ele era ele não era suficiente de tal maneira que ele tinha validade ainda. Era religiosamente cumprido, né? Religiosamente cumprido. Quer dizer, ainda era um ritual, vamos dizer assim, como ele disse aqui, né? Era um ritual que não era ilustrativo, que era o que ele disse aqui. Quer dizer, o que era verdadeiro aconteceu nesse momento com Cristo. Tudo isso antepassado era uma ilustração para que a gente entendesse, como um filme passando antes e daqui a pouco acontece na vida real. Mas, é claro, tudo foi real, tudo aconteceu, inclusive no passado, mas no celestial aconteceu com ele. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santos dos Santos de ano em ano, portando o sangue daqueles animaizinhos. Ora, se fosse assim, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas. No final dos tempos, ele ainda chama aquela época de final dos tempos, que é o que a gente está vivendo hoje também, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Aniquilar é destruir por completo. Não existe. Essa é a boa nova, né? Essa é a mais que boa nova, né, Carlos? Porque é o justo, totalmente justo, sacrificado
para que não houvesse mais sacrifício. Dando-se para que o sacrifício fosse o real, para que todas aquelas ilustrações passadas tivesse um fim naquele momento. Obrigado pelas ilustrações, agora eu mesmo venho real e faz o sacrifício e tudo ali. Olha, até mesmo lá para os judeus, mesmo eles ainda não crendo em Cristo, os sacrifícios pararam. Que coisa mais sobrenatural. Porque eles perderam o tempo, perderam tudo, os utensílios, eles perderam durante toda a trajetória, eles perderam tudo por conta de guerras e invasões e um monte de coisa, e eles até hoje não conseguiram voltar a fazer. Eu acho que é muito importante também a gente salientar essa parte do interno, né? Cristo foi um sacrifício vivo para que a gente pudesse ter Ele como nosso Senhor, como alguém que é o caminho, a verdade e a vida para nos levar a Deus, porque por nós mesmos nós não podemos. O caminho dos santos. E nesse processo de ser Cristo como Ele é, Ele nos chama a seguir os seus passos. E esses passos, no sentido desse sacrifício, não da gente ter que ir morrer numa cruz. Ele já fez isso. Ele já fez, imagina. Mas no sentido da gente sacrificar a nós mesmos. Nos entregar, na verdade, né? Nem chega a ser um sacrifício. Às vezes, para algumas pessoas, pode ser, abrir né? mão de algumas questões, ele fala, nossa, isso é um sacrifício enorme. É verdade. Mas quando ele abre mão, ele descobre que aquele sacrifício não é um sacrifício, é uma libertação, né? É uma libertação, perfeito, velho. Porque tudo aquilo que a gente pensa que está preso e amarrado, que se é humano, ele é falso, não é verdadeiro. Sim. E se a gente está preso naquilo, acreditando que aquilo é tudo, que aquilo é o mais importante na vida, quando Cristo vem e nos liberta dessa condição, a gente descobre que aquilo era só uma prisão, era só uma coisa que nos deixava presos, que nos deixava menor do que poderíamos ser. No final, a gente acaba sendo bonsai de nós mesmos, né? Nos diminuindo, cortando e não deixando a gente ter a plenitude e a nossa melhor versão que a gente pode ter. De tudo que eu pude ver e estudar, eu pude ver que Cristo é real. E quando Cristo se torna real para você, na sua vida, você começa a desmembrar coisas em você que você não sabia que tinha. Você começa a ter novas versões boas de coisas que você fazia antes. Você começa a ter uma nova vida, um novo entendimento. E é aquilo que ele falou aqui atrás, né? Ele falou, aqueles sacrifícios de antes, eles nos purificavam externamente. Isso. Tá bem aqui, falando aqui direitinho essa palavra, exatamente. Mas após esse sacrifício, isso acontece de dentro. É uma purificação que vai acontecendo literalmente dentro de você. Por isso que até que você se revista completamente do novo homem, você pode até passar por algum sacrifício de não ter que fazer uma coisa ou ter que fazer outra e tal. Mas, cara, quando você é revestido do novo homem, isso não é mais, de maneira alguma, passa a ser um sacrifício. Não. Sim, um prazer. E quando você descobre isso, você fica pensando no tempo que perdeu, pensando que aquilo era uma coisa importante. Tempo que perdeu. Né? Não perca seu tempo. Essa é a hora. O nosso tempo é valioso. E a nossa vida, a gente pode degustar dela, como você estava falando, da melhor versão dos seus dias, dos seus pensamentos, das suas sensações. Porque Ele mesmo é o melhor. Lembra quando a Maria estava sentada aos pés dele e ele falou: Marta, Marta, se preocupa com muitas coisas, mas a Maria escolheu
A melhor parte. Agora você vê, né, Renato? Você quando faz uma coisa que você precisa sempre estar retornando, que nem era esse ritual antigo. E a pessoa, ela buscava vingança ou tinha raiva de alguém, e aí ela ia lá, matava um animal, uma pessoa que estava preparada e tentando seguir os caminhos e as leis e tudo que era para ser feito, entrava num lugar sagrado que ninguém poderia entrar, porque ela está seguindo aquelas leis, e ao fazer esse ritual, a pessoa estaria purificada de alguma maneira. Por um ano só, tinha validade. E Cristo veio mostrar, assim, realmente é isso? O que você acha? Né? Não, realmente. Eles, inclusive, eu não sei se você está se colocando no lugar deles lá atrás, né, do povo que veio com Moisés e tal, mas eles mesmo, depois de Cristo, eles deviam se questionar, será que é aquilo mesmo? Como esse sacrifício? Porque todos os anos eles tinham que ir lá, subir no templo e oferecer. E aí Cristo vem revelando tudo, como você disse, aos próprios apóstolos enquanto caminhava, que ele é que era esse cordeiro legítimo, real, e os outros eram ilustrativos. E eles ainda relutantes, né, com o coração duro. Como que você enxerga isso, né? Você que está aí. Eu posso dizer para você, Carlos, que isso para mim dividiu minha vida. Né? Na hora que eu entendi isso, totalmente. Isso para mim foi o ponto principal, e é por isso que eu quis trazer esse texto hoje, porque ele é a pedra angular da tua fé. Esse entendimento de entender quem foi ele e seguir acreditando nisso, e todos os dias entender que isso foi a melhor coisa que Deus fez em todos os tempos da história da humanidade. Porque é ali que faz com que a gente faça da nossa vida um pouco da eternidade que há de vir. Porque quando a gente conquista esse entendimento, que é ouvindo, que é lendo, entendendo, buscando, é como cair um véu, que é o que eles estavam nessa época. Eles ainda não tinham recebido esse mistério. E quando cai esse véu, e você passa a enxergar quem ele é de maneira legítima, realmente é como um sol brilhando na tua face. É como você ter um rosto que reflete a luz daquilo que você vê. Porque a luz não vem de nós, mas ela vem desse. Quando o véu cai, é quando as pessoas passam a ver em você uma luz que não é tua. Porque você passa a ter esse rosto como um rosto refletindo a luz daquele que te libertou de todas as coisas. Mas eu quero continuar um pouco mais. Estamos quase no fim desse texto, porque ele é sensacional. Aqui ele diz que foi de uma vez por todas para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim, como os homens, estará ordenado morrer uma só vez, não várias, uma vez. A gente só morre uma vez, e depois disso você vai para o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar, olha essa palavra, a salvação a todos que o aguardam. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre, presta atenção, um vislumbre, aquilo do passado era só um vislumbre, era só ilustrativo, era só um flash, era só um pouquinho, um gostinho do que viria.
dos plenos benefícios que hão de vir. Ele está falando que aquilo era um vislumbre dos benefícios que hão de vir. E não exatamente a sua realidade. Veja como ele é redundante nisso. Jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aquele lá de trás, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Quer dizer, para eles estavam repetidas mesmo fazendo aquilo, porque não tinha tanta valia. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Sim. Então, quer dizer, eles levavam no outro ano porque eles sabiam que tinham pecado de novo. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem. Vamos de novo aqui. Contudo, essas cerimônias de sacrifício promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Ele está dizendo que o que eles faziam ali, naquela época, era tipo assim, vamos lembrar, quase praticamente fazendo eles lembrarem, que visão interessante, né? Dos pecados que eles cometiam. Veja bem, que aquilo na verdade não tinha poder para purificá-los. Por isso, ouça essa frase, por isso, esse trecho, quando Cristo veio ao mundo proclamou, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Ele está dizendo, sacrifícios e ofertas lá do passado, Deus não aceitava, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferenda pelo pecado não te agradaste. Então, eu disse, isso aqui ele falava do passado. Então, Cristo mesmo disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Ele está falando daqueles lá de trás. Então completou, aqui estou, ele está repetindo, vim para fazer a tua vontade, e assim ele cancela o primeiro padrão, para estabelecer o segundo. O primeiro era aqueles lá de bodes e touros, e carneiros e ovelhas. O segundo é o que ele veio fazer, e ele fala, ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Aquele não tem mais valia. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Cristo. Você foi santificado, feita de uma vez por todas. Por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Viu que ele faz analogia o tempo todo? Ele fala daqueles lá do passado que não poderiam remover, e eles falam de Cristo, que é de uma vez por todas, que já removeu. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrados de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados, nós. Amém. E disso, igualmente, nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter declarado, o Espírito Santo diz, esta é a aliança que farei com eles, nós. Depois daqueles dias, quando Cristo esteve na cruz. Diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Concluiu, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas,
Não existe mais qualquer necessidade de oferta, de sacrifício, nem nada. É isso aí. Aqui a gente encerra esse texto. Muito revelador, né? Aqui ele está dizendo o que foi o mistério revelado pela vida de Cristo. O que foi a principal missão dele? Foi essa. Foi de uma vez por todas te tirar do Carlos, tirar de mim a culpa do pecado. A culpa de você se sentir pecado. Ele mesmo ofereceu o sangue em sua causa, em minha causa, a causa daqueles que creram nele legitimamente. Te basta crer no sangue e tudo, de uma vez por todas, para a eternidade, é esquecido. Nesse momento, você é declarado, sabe o quê? Somos declarados justos perante Deus. Justificados. Porque Deus mesmo mandou o seu Filho como um sacrifício. E por isso nós fomos justificados. A nossa oferta foi oferecida. Agora, não como eles faziam ano após ano e voltava para lembrar dos pecados. Não! Esquece. Tudo que você faz é limpo automaticamente o tempo todo o tempo. Daqui até a sua eternidade. Lembra que a gente começou com um salmo que falava dos justos, não é? Mas antes de voltar no salmo, vai ali em Romanos 3, Carlos. Romanos 3. Carlos, se você quiser falar, vai falando aí junto aí. Não, tranquilo. Tem muita coisa aqui, Tem né, muita coisa, né, cara? E principalmente que nessa parte aqui essa carta ela tá falando com os judeus logo ali da época de Cristo, né? E porque não precisava mais daqueles ritos, né, antigos, né? E que Cristo vem ser consagrar isso, né? E vem ser de uma vez por todas alguém que vai ser um intermédio até Deus, não precisando mais ter pessoas que são falhas, humanas. Sim. Né? Nós, se for colocado em nós, não é de um ano em um ano que tem que... De tempos em tempos. Quase toda hora, né? Exatamente. Sabe Deus. Exatamente. Então, essa colocação acho que foi muito importante, assim, para eles lá e para a gente agora entender que nessa parte espiritual Cristo veio, já está feito e fez. Tanto é que na cruz ele diz: está consumado. Isso. Está feito. O quê? Isso que eu li. É isso que estava feito lá. Exatamente. Romanos 3, 21. Não vai incomodar. Se eu não botar o óculos, eu não vou achar. Vai achando aí que eu vou lendo aqui, ó. Olha como ele fala sobre os justos. Esse aqui é Paulo falando. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça. Olha para você ver. Quem é a justiça? Paulo estava explicando para essas pessoas sobre algumas coisas ligadas à justiça de Deus. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Ele está se referindo aqui que nesse tempo se manifestou algo que é a justiça de Deus, que apareceu e está acima da lei, mas que toda a lei de Deus dada a eles e que todos os profetas falaram a respeito. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, por todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção,
Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, da justiça de Deus, que como ele estava fazendo isso, por sua misericórdia, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Porque não fomos nós que conquistamos isso. Foi completamente excluído. Por qual lei isso foi feita? Nenhuma. Das obras? Que obras? Quem poderia fazer alguma coisa para ser justificado perante Deus? Não, ele está dizendo, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Como é forte isso que ele está dizendo. Porque ele está colocando Cristo e o que Deus fez com Cristo acima de qualquer tipo de julgamento. E ele diz, para todas as pessoas que creem, e não há distinção. Para todas as pessoas que creem, e não há distinção. E eu estava olhando aqui no dicionário, que eu olhei essa frase que ele fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para a apropriação por meio da fé, pelo sangue proclamado, a evidência da sua justiça. Não é essa frase não. É essa aqui, ó. A fim de ser justo, Deus, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. O que é o justificador? O que torna você justificado? Porque a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus Cristo. Cara, no versículo 24, ele fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Essas palavras ficam ali e às vezes a gente lê e passa por elas assim, sem muito saber o que elas são, bem de verdade. E eu vou ler aqui, por exemplo, justificado, olha só, Carlos, o que está aqui no dicionário? Provado judicialmente. Justificado. Está aqui. Significado justificado. Provado judicialmente. Que teve provada ou reconhecida a sua inocência. Reabilitado. Se a gente trocar aqui e a gente colocasse assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Se a gente colocasse assim, sendo inocente gratuitamente pela graça de Deus. Você é inocente. Você é o quê? Justo. Você é uma pessoa justa para Deus. Você é uma pessoa livre de qualquer condenação. Nada pode impor sobre você. Nenhum pensamento ruim, nem os malignos, nem os poderes estranhos, nem esse mundo, nem nenhum outro mundo. Gostei dessa frase. Você é completamente justificado, quer dizer, está escrito aqui, inocente, reconhecida a inocência, reabilitado, que teve a moral provado judicialmente. Cara, pela lei, né? Esse é o Deus que te criou e que fez tudo por você. Esse é onde Deus te colocou. Uhum. É isso aí. E tem muita gente que não sabe disso.
Tem muita gente que não vive a fé baseada nisso, nesse entendimento, pois Deus já fez todas as coisas, mas Ele está dizendo como Ele fez. Ele está buscando de fora, né? É como se estivesse do lado de fora, buscando uma coisa de fora, quando essa busca é para trazer para dentro de nós esse Cristo, esse Cristo verdadeiro, real e vivo, né? Para dentro de nós. Sim. E Ele dentro de nós, a gente se torna justificado, a gente se torna justo através dele, porque não somos nós. Que é o que está escrito, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora olha aqui, ó. Esse justo que foi justificado, foi considerado aqui, como diz ali, né, no dicionário, foi considerado provado judicialmente, reconhecida a inocência dessa pessoa. Esse justo está escrito em Hebreus 10. Vou voltar em Hebreus aqui, ó. Hebreus 10 está escrito que esse mesmo justo, ele vai ter uma forma de viver para conseguir se manter em plena justiça. Você já chegou aí? Hebreus 10? Hebreus 10, 38. 38. Mas o justo viverá pela fé. Pode parar aí, é só isso. O justo viverá pela fé. E fica aí. Romanos 10. Olha como as coisas se conectam. São livros diferentes se conectando. Ali está escrito: o justo, esse que foi justificado, viverá os seus dias, ao longo dos dias, daqui até a eternidade, pela fé. Mas em Romanos 10, 17, ele fala: a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Esse que creu no que Deus fez se tornou justo mediante ao nosso Senhor Cristo, pelo que Ele fez. Minha inocência, após crer nisso, é decretada. Eu sou visto como inocente agora, porque Ele foi por mim. Nesse momento eu sou visto como justo. O justo terá que viver os seus dias pela fé. Só que a fé, se eu tenho que viver pela fé, e a fé, está escrito aqui, vem pelo ouvir as boas novas. Sim. Então o justo vai viver pela fé. Quer dizer que ele vai viver por ouvir as boas novas. No momento que você parar de ouvir as boas novas, quer dizer que a sua fé ela não vem mais. Porque aqui está dizendo, a fé vem, ela vem até você. Você não conquista, você não pega a fé. Ela vem em você. Como? Pelo ouvir das boas novas. E as boas novas que vêm pela palavra de Cristo. Esse é o caminho. Isso aí. Esse é o caminho do homem. E aí a gente volta lá naquele salmo. Lá naquele salmo que a gente estava, que eu deixei marcado aqui, ó. Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor contemplam os justos, e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Suplicam os justos, versículo 17. Suplicam os justos o Senhor, e o Senhor suplica, de novo, suplicam os justos, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Tem mais um, versículo 19.
O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas, o Senhor o liberta. Versículo 22. O Senhor resgata o Senhor resgata a vida dos seus servos. Todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Esse salmo traz muita coisa importante pra gente, né? Vem aqui no 8 também, né? Provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Ele é a nossa água viva, é nosso pão vivo e o nosso abrigo. Aquele que ele é tudo que a gente precisa. O que mais precisa depois de tudo isso aqui que a gente viu? Depois de tudo isso que a gente entendeu, o que mais a gente vai precisar fazer se não viver pela fé? E a fé na palavra do que ele mesmo disse. Em acreditar, né, que ele veio para nós. Veio para nos salvar de toda a desgraça humana, de todas nossas mazelas, de tudo que a gente não faz de bom. Quando ele entra, ele vem reformando e transformando tudo isso. Como está escrito ali no significado da palavra, nos reabilitar, provar a nossa inocência, trazer de volta tudo o que há de melhor. Ele mesmo diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. A fé vem pelo ouvir, a fé vem da palavra dele. E a palavra dele, ele mesmo diz: eu sou a videira. Meu pai é um agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Mas já estás limpo. É isso aí. Já estamos limpos, porque ele já fez tudo. Pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Olha como conecta as coisas. A gente agora há pouco falou, nós não podemos fazer por nós mesmos. A gente precisa. E é bom que seja assim, né? E é bom que seja assim. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Maravilhoso. De frutos de todos os gostos e de todas as modalidades. Tudo. Abençoando a vida, tornando nossa vida abundante, trazendo paz. Tudo de bom. Tudo de bom. Há um céu festejando o que Cristo fez. E à espera de uma grande festa, posso dizer assim, de um grande momento onde a gente vai viver de maneira plena o corpo, alma, espírito, mente, coração, tudo glorificado e vivendo coisas que jamais poderíamos imaginar. Do melhor do melhor. Todas essas misérias que a gente vê hoje, todas elas como um estalar de Deus, elas vão desaparecer. E veremos como
ao virar da primavera, com uma nova estação, com as folhas verdinhas, cheias de vida e que nunca mais vão secar, recebendo da fonte cristalina pura e verdadeira para sempre. Desse dia a gente espera ansiosamente, né, Carlos? Amém. E vamos vivendo com Ele, por Ele, para Ele, porque é justo e nos faz sermos a melhor versão do que a gente poderia imaginar. Eu acredito que quando a gente tem Cristo dentro de nós, a gente conhece coisas em nós mesmos e nas nossas ações que a gente não conhecia, e pessoas que conheciam a gente antes vai falar, nossa, é uma outra pessoa que está ali. Não reconhece mais, né? Quem que é essa pessoa? É. E não é que mudou. Você continua tendo a sua ciência, o seu entendimento, a sua consciência, mas você passa a viver a sua consciência numa nova Estação. Uma nova estação, isso aí. É como se estivesse no rádio chiando e aí de repente você acertou. Conecta a estação, né? Quando você tá com o nariz entupido e de repente você respira o ar puro, né? Sim. Quando você tá com sede, bebe um copo de água. Tem nada melhor que água nessa hora. Quando você chega, né, cansado e descansa. Exatamente. Esse é aquele que se chama Jesus, o Nazareno, Cristo, aquele que habitou aquela terra santa, aquele que nós nos apaixonamos e que nos chama a ser o sal da terra, que nos chamou e a gente prontamente deixamos o nosso cântaro como a samaritana e fomos. A gente nem sabe dizer direito quem é esse homem, né? Quem é esse homem? A gente já está anunciando. Aí. Já tá. Coisa maravilhosa, coisa linda. O Edson tá calado hoje, né? Tô só absorvendo. Mas ele tá aí. Tá aí. Só contemplando, né? Agora você vê, essa frase ela é tão forte, né? Deus, aqui Davi coloca como se Deus contempla o justo. Ele passa o tempo dele observando o justo. Pois é, né, cara? Os olhos do Senhor contemplam os justos. É lindo. Nossa. Eu tava até comentando com o Edson, né, Edson? A gente tava falando que Deus não tá tipo assim... da palavra contemplar, né? É, cara. Contemplar é mais do que olhar, é mais do que observar, é saborear com os olhos, né? Isso, olha que bonito isso aí. Cara, a gente contempla coisas que são bonitas, né? A gente fica ali vendo. A natureza, a gente contempla uma pessoa que a gente acha bonita, né? Como você citou, né? O pôr do sol, o nascer do sol. Quantas pessoas não acordam na hora de arte? Uma obra do Senhor, né? Estamos aqui completando a obra estupenda, assim, são coisas magníficas que são a obra do Senhor. Não, a contemplação. E a gente pode contemplar a obra do Senhor, mas a gente, quando contempla o Senhor... Sim. Cara, é que contemplar... Caminho. Foi até bom você ter tocado nesse assunto. A contemplação é algo singelo, né, cara? É uma coisa, assim, sensível. Não é tipo assim, Deus tá te vigiando, entendeu? Deus tá te vendo, tá te olhando, hein? Oh. Não é isso. Deus tá escrito. Os olhos do Senhor contemplam os justos e os seus ouvidos estão atentos. Os ouvidos do Senhor não estão tapados ou distantes, eles estão atentos ao seu clamor. Desde que você entenda todas as coisas e coloque o seu coração nelas, como está escrito, o justo viverá pela fé. E a fé vem por ouvir a palavra do nosso Rei.
siga ouvindo a palavra dele e assim deguste de ser contemplado pelos olhos do nosso Deus. Os ouvidos dele irão te ouvir. É isso aí. Reserva no seu secreto e fala com ele que escuta no secreto. E ele te ouvirá. Por intermédio do único justo, que é o Cristo, nosso Senhor Salvador, crendo nele, você não precisa de mais ninguém. Nada. Nem outros deuses, nem Nenhum. outras pessoas. Ele é suficiente. Ele é o suficiente e o necessário E o necessário, verdade? para que a gente possa contemplar a Deus, viver uma vida eterna e viver nessa vida ainda As maravilhas de tornar-se justo perante os olhos de Deus. do Senhor. As maravilhas da mão dele na sua vida, no teu coração, na tua mente. Tinha uma parte aqui no Salmo que eu achei bem interessante, Renato, que você tinha 34. citado, 34, isso aí, você já estava aqui. Os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Aí depois o E 16. antes, no 14, ele fala aqui, ó, aparta-te do mal e pratica o bem. E pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Então, a paz é uma coisa que a gente deve conquistar. Apartar do mal é de tudo que faz mal. A gente é o próximo. Afastar, né? Afastar do mal. Que a gente falou no outro vídeo. Abra mão disso. Abra mão. Né? A cada momento você é convidado a ir na direção de Cristo. Ir na direção de Cristo é ir largando todos os pesos que não fazem parte desse caminho, Sim. dessa direção. E ele também disse, né, Carlos? Ele falou: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo vos dá. É isso aí. Pra você ver, até isso vem no pacote, entendeu? Bem. Porque você pode ter a pena de ganso no seu travesseiro, o lençol de 1000 fios egípcios, o conforto todo que o mundo pode dar. Mas a paz dele... Rapaz, quantas pessoas dariam tudo isso que tem É verdade. para deitar com a cabeça na grama Pra com conseguir um pouquinho dormir. de paz? Verdade. Então essa inversão é que a gente não pode mais acreditar nela. Não é que faz mal ter um travesseiro de pena de ganso, é só a forma de entender isso. Isso não está na frente. Colocar as coisas no seu devido lugar, né, Carlos? Exatamente. Isso não está na frente de você estar em paz no seu espírito. Sim. Porque se fosse assim, era só conquistar essas coisas materiais, roubando, E teria todas as na outras. força, na mão grande, deitaria e pronto, estaria em paz. E não é assim que acontece. Não. Você não pode comprar um coração. Você não pode comprar o amor do outro. Não pode. Você não pode comprar a paz do outro. Nada que é interno e que é bom, né? É lá dentro de nós. Você pode comprar uma estátua, dizer que aquilo é Deus. Você pode comprar pessoas e dizer que aquilo é o que a pessoa quiser. Aham. Mas esse encontro com Cristo, ele revela todas essas coisas para nós. Uhum. Ele revela um mundo que talvez não tenha sido vivido ainda. Se você já tentou viver de outras maneiras, por que não tentar essa com Cristo? E deixar Ele te mostrar, Sim. né? Deixar Ele
fazer parte da sua vida e te guiar. No seu entendimento confuso, inteligente ou não, Sim, mas deixar que ele te guie através. sim. Porque nada melhor do que estar perto dele, à sombra do Onipotente, Descansa. na mão do Senhor, no barco que Cristo está. Aham. Quem não queria estar nesse barco? Então, é parar de olhar para a tempestade que está do lado de fora e olhar quem está do teu lado. E quem está do teu lado, quem está dentro de você e quem você procura. Né? Faço das suas as minhas palavras. É isso aí. A entrega ao Senhor reduz tudo, reduz todas as outras coisas. Então, o nosso desejo é que você encontre-o. E não só o encontrar, mas pega na mão dele e não solta mais. Segue com ele. Vamos ficar por aqui hoje? Então, Espero que vocês tenham curtido. que estejam com Deus. Fiquem com ele, o Criador de todas as coisas. Nos vemos no próximo sábado, às 7 horas, como de sempre. Obrigado, Carlos. Obrigado a vocês. Obrigado, Obrigado Edson. ao Senhor. Valeu, gente. Obrigado, Senhor. Até o próximo. Tchau pra vocês. Valeu. Valeu.